Salve meu aluno, minha aluna, meus queridos. Vamos então agora aprender a ler cada um dos indicadores, tá? Então a gente vai começar pelo MACD e como muitos já me conhecem, a gente gosta de fazer esses desenhos, tá? Eu prefiro fazer por desenho porque fica muito mais claro, tá? Então o MACD, tá? O MACD nada mais é que Move, Average, Convergence, Divergence, tá? É um indicador de convergência e divergência, tá? Muito, muito bom, tá? Então as médias que a gente usa nele é 55, 34 e 21, tá? Muitas pessoas já utilizam esse tipo de configuração aí, tá? Ah, muitas pessoas não, eu repito, muitas pessoas usam um outro tipo de configuração que é o 26, 12 e 9. Esse aqui, ele é um pouquinho mais denso, digamos assim, porém ele filtra mais, tá? Então, essa configuração eu aprendi com o pessoal da Academia Alta Renda, tá? Coloquei em prática e funciona por demais, tá? Vamos lá agora na leitura dele, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem a linha zero, tá? Que é a linha zero, que demarca, né? Se o preço ele tá, digamos, acima, significa que ele tá comprador, tá? Então, os histogramas do MACD acima significa que ele está comprador, tá? E abaixo significa que ele está vendedor, ok? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Quando que ele fica comprador, a regra de cor entra junto. Fica as histogramas, tá? Fica os histogramas. Me desculpa se não fazer muito bonitinho isso aqui, gente, tá? Esse é o cenário para compras, tá, gente? Então eu já começo a anotar quando que eu vou comprar, quando o MACD ficar assim, tá bom? A gente tem junto a média móvel, tá? Então aqui eu já estou desenhando um cenário comprador, tá bom? Porque, como eu falei, o MACD ficou acima da linha zero, ok? Então aqui a gente vai ter uma média móvel junto, tá? Então esse é o melhor cenário para compra, tá? Muitas vezes já vem lá de baixo ele comprado, lá de baixo, e você já vai ver como é que, por que que ele já vem lá de baixo comprado já, com os histogramas assim, tá? Eu vou fazer em linhazinha assim, que para mim fica mais fácil fazer, tá? E daí aqui ele passa para comprado. Lá de baixo ele já vem assim, verdinho, por causa da regra de coloração, tá? Então, quando ele vem lá de baixo, a gente já tem uma divergência de venda, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o exemplo vendedor. Eu vou apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar. Eu vou apagar com a borracha. Essa setinha. Então, vou pegar aqui. Que é vendedor, tá? Então, ele vem aqui, 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 aqui. Ele tá vendedor aqui, tá, gente? Mas daqui a pouco ele começa a cair para baixo daquela média, tá bom? Ele cai para baixo dessa média aqui. Deixa eu botar isso aqui. É uma média ponderada de 9, tá bom? Ou, na verdade, aritmética de 9, tá bom? Então, aqui ele já cai. Em um determinado momento, mesmo estando abaixo da linha zero, ele fica verde, tá? Ou em alguns casos, se eu não me engano, ele fica branco, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, aqui a gente tem vendas fortes, tá? Quando ele cai para baixo da média aqui, tá? Para baixo da média aqui, ele fica para cima da média, na verdade, né?
a média fica para baixo. Os histogramas não ficam costurando como é aqui, tá? Assim tá forte na venda, assim tá fraco, e quando ficou verde, significa que a divergência já existe. Na verdade, a divergência, tá? Já existiu aqui. Aqui tem convergência, tá convergindo para venda, tá ok para venda, tá? Porém, o MACD aqui, quando ele cai para baixo dessa média de 9 aritmética, por isso que a gente coloca ela, né? Isso foi com base em vários estudos que eu tive que aprender para descobrir isso, tá? Muitas vezes o MACD ele estava fraquinho, mas não estava ainda abaixo da média, e aí ele voltava a fazer as barras de força lá para baixo, tá? Mas quando ele fica abaixo, permanece abaixo e fica verde com a nossa regra de cor, tá? Que é uma média, com a regra de cor, né? É uma regra de cor acelerante para para MACD, tá? Então, é o Red Key. É com base no Red Key. Para quem já conhece, o Red Key é um indicador lá do TradingView, que ele é tipo um MACD mais acelerado, bem mais acelerado o cálculo dele, tá? Então, eu peguei aquele indicador e criei uma regra de cor em cima daquele indicador, que é mais acelerado. Antigamente, nesses indicadores de momento, nós usávamos o Red Key, MACD e o Index e o ADX. Agora, a gente usa tudo num só, né? Então, ficou bem mais inteligente de fazer isso aqui, tá? Então, comprado aqui, tá? Vai chegar um momento que ele vai ficar aqui vermelho também. E daí ele vai cair de volta aqui para vendido, tá? Então vai chegar um momento aqui que aqui, ó, aqui ele já está com divergência de venda. Em alguns casos a gente pode pegar um trade lá no gráfico de compra, tá? Aqui nesse caso, mas o melhor trade é a partir daqui de cima, tá? A partir da linha zero, que daí dá os trades melhores. Aí vai ter os histogramas e tal, lá, tal e coisa. Daqui a pouco eles vão começar a ficar menores. Ó, tá vendo que aqui ele começa a alcançar níveis maiores os histogramas. Determinado ele começa a cair, tá? Ele começa a cair. Aí ele cai para baixo dessa linha amarela, que é a média, tá? A média amarelinha, ele cai. Opa, aqui, ó. Quando ele cai para cá, a gente já fica ligado, não podemos mais comprar no gráfico. E nesse caso a gente não pode mais vender quando acontece isso aqui no gráfico. No MACD, tem que ficar atento nas vendas, tá bom? Então, aqui já vai existir uma divergência de compra, certo? Uma divergência na compra, ok? Então, eu vou limpar tudo isso aqui de novo e vou fazer um novo desenho, só para ficar claro para vocês. Deixa eu abrir aqui um novo, não vou salvar. Vai ter a linha zero então, tá? Digamos que o MACD ele começou fraquinho aqui e tal e coisa, daqui a pouco ele fica fraquinho também na venda. Na venda, isso aqui significa lateralização, tá, gente? Mas vem as porradas do MACD daí, tá? Vem aqui as porradas. Vai ter esses cenários aqui também, ó. De novo a porrada, porque isso aqui, toda vez que o MACD faz esse movimento e volta, isso aqui foi um pullback, tá? Um pullback, tá bom? E aí vai ter a média aqui, né? A média tava aqui, veio e tal e coisa. E daí os histogramas começam a ficar mais pequenininhos. Isso aqui tem que ficar alerta. Quando ele começa a cair os histogramas, tá? A cair, né? E ficarem todos aqui abaixo. Aqui, quando fica abaixo, tá? E de novo repetindo, tá? Quando ficou abaixo da média aqui, para cima da média dos histogramas, fica ligado que pode ter divergência. Na verdade, já tem, tá? MACD, ele é um indicador para convergência. Nesse caso, estava convergindo para venda. Agora, quando ele passa para cá, para cima da média, está divergindo na venda, perdeu força na venda, tá bom? Agora, um outro exemplo de compra, tá? A linha zero, tá? Aí vai ter aqui, aqui os histogramas passando para cima, tá? Vou fazer o desenho aqui. É bom que eu faça desenho, é bom que essa aula demore, porque quanto mais explicado possível for isso aqui, mais chance de ter resultado vocês vão ter,
pode ter certeza. Tá? Se vocês dominarem a arte de ler isso aqui, vocês vão ficar bom, tá? Aqui, ó, sempre ganhando os níveis maiores os histogramas. Tem um determinado momento que ele não ganha, ele começa a cair, tá? Então, aqui tem que tomar cuidado quando ele começa a cair. Caiu para baixo da média, já não vamos mais operar na compra. Tem que tomar cuidado quando ele cai para baixo da média, porque ele pode divergir já aqui para baixo. Ele tem divergência, mas ainda não reverteu, tá? Então, isso que é muito importante. Tem divergência na compra, mas em qualquer momento pode entrar isso aqui. Por isso que eu fiz esse exemplo. Isso aqui pode ser um pullback na compra, tá? E aqui ele pode começar de novo aquela segunda pernada. Só que daí, de repente, ele cai e daí realmente ele vai para baixo da linha zero, tá? Então aqui já não tem mais vendas, tá? A compra é aqui o melhor cenário para comprar, tá? Nas divergências, a gente pode entrar na venda nesses casos aqui, tá? Mas tem que estar tudo falando a mesma língua. Aqui está divergindo no gráfico maior, no médio e no pequeno, tá? E aí as regras de coloração da Holy Power entrando junto, certo? Então essa é a leitura breve do MACD, tá bom? Se a gente pegar e ir para o gráfico, né? A gente vai ver exatamente isso aqui, tá? O que eu acabei de falar. E daí, no MACD tem a Holy Force, né? Lembra que a gente colocou a Holy Force pro fundo aqui, ela, ó. Olha, tá, olha aqui, tal e coisa, caiu, tá? Caiu, entrou o Holy Force lá embaixo, antes da linha zero. Quando a Holy Force entra junto, gente, é sensacional, ó. Tá vendo, ó? Força, todos eles um acima do outro, tá vendo? Tá? E agora, cainte, 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 tá bom? Aqui, ó, vai estar em alguns momentos abaixo, mas ele vai estar cainte como um todo. Olha aqui, ó, ó o que eu falei. Ó, no dia anterior ele ficou divergente e já entrou uma porrada na compra, tá? E aqui a Rollerforce já entregou. Aqui já podemos operar se a gente quiser, tá? Se a gente quiser. Mas aí os indicadores, os outros, o conjunto da ópera tem que estar falando a mesma língua, ok? Tá? Aqui, ó, forte na venda aqui, ó. Divergiu na venda mesmo estando abaixo na compra, né? Tava na compra, ó, a Holy Force saindo e o MACD revertendo aqui, reverteu realmente, né? O Red Key que tá aqui é o Holy Color, é o Holy MACD, mas é com base no Red Key, umas configurações que eu tenho, tá? E isso é coisa de código fonte que eu faço para a gente pegar uma divergência. Aqui a gente já poderia estar operando vendido se a gente quisesse. Lembrando, os outros três indicadores têm que estar falando também venda, tá? Ou pelo menos divergência na compra. Que aqui falou divergência na compra e aqui falou divergência na venda. Então a gente pode entrar comprado, tá? Você vai ver muito a gente fazer alguns trades assim, tá bom? Certo? Vou ficando por aqui, vamos para a próxima leitura do próximo indicador. Valeu, até mais.